Brasileiro, Flamengo pressionado, joga contra o pressionado Cuiabá, Fluminense perdeu, enfrenta o América e muito mais. Bora lá? Você é louco, você manda. Agora. Bora. Já Corinthians, Atlético Paranaense e Corinthians. Ah, isso eu não vou não. Em outros tempos, a briga seria pela liderança ou por uma vaga no G4 da competição. Só que a fase não é boa. O duelo de hoje é para fugir da zona de rebaixamento. A briga é direta contra o Cuiabá, no Maracanã. O rubro-negro é o primeiro time fora do Z4 com 12 pontos. Mesma pontuação que Botafogo e o próprio Dourado. Ontem, durante a partida entre Juventude e Santos, o Fla chegou a entrar na temida zona da confusão, mas com a virada do Peixe, se livrou. Na estreia de Dorival, ele apenas dirigiu o time na beira do campo. Sequer tinha treinado o grupo. Agora, depois de 2 atividades, o novo comandante tenta impor o seu estilo de jogo. Quer recalcular a rota no campeonato. Precisaremos, né? Alternarmos um pouquinho e alterarmos um pouco o nosso comportamento em campo, mudando um pouco o próprio perfil, até porque para que encontremos novamente um caminho, nós precisaremos fazer algo diferente daquilo que vem sendo feito, eu falo em campo, para que mudando esse comportamento nós encontremos uma nova condição que nos proporcione aí um reequilíbrio na competição. E para encontrar um caminho de fuga da parte de baixo da tabela, o treinador deve fazer algumas mudanças em relação ao time que enfrentou o Colorado. Saem Rodrigo Caio, Felipe Luiz, William Arão e Thiago Maia. O zagueiro deixa o time por prevenção. Vem de 4 jogos consecutivos. As outras escolhas são por opção técnica. Com isso, o Flamengo deve ir a campo com Diego Alves, Mateuzinho, Pablo, Davi Luiz e Ayrton Lucas. No meio, João Gomes, Andrés Pereira, Everton Ribeiro e Arrascaeta, retornando depois de 3 jogos. Lá na frente, Bruno Henrique e Gabigol. Fora dos gramados, a diretoria está bem próxima de anunciar a contratação de Everton Cebolinha. Ontem, um agente do jogador veio ao Rio de Janeiro acertar detalhes do contrato. O atacante vai fechar por 5 anos com o rubro-negro. Mais tarde, o Fluminense visita o América Mineiro e Fernando Diniz tem muitos desfalques. Olhando as redes sociais, mãe, assim, não sei se é devaneio do torcedor, se é aquela coisa da zica reversa, mas tinha torcedor do Flamengo falando sobre rebaixamento. Calma também, né? É que a tabela indica isso hoje, né? Mas... Calma. A gente está falando de Flamengo brigando pelo título. Precisa se recuperar logo para recuperar também essa condição. Hoje não chega nem perto da briga pelo título, por mais que tenha um time para isso. Não é um absurdo hoje falar em vitória do Cuiabá. Seria no início do campeonato. O Cuiabá vai ganhar do Flamengo no Maracanã. É daquelas coisas que podem acontecer no futebol. É um dia inspirado, o goleiro do Cuiabá faz 1-0 com 2 minutos, uma falha da defesa do Flamengo, aí o time carioca fica lá em cima o tempo todo, não acha o gol. Sabe, essas coisas excepcionais? Mas hoje, pela situação do Flamengo, 3 derrotas, a instabilidade, a enorme pressão que existe, o clima que vai ficar na arquibancada se o time não fizer 1-0 ou se toma um gol, como que a torcida vai reagir. E o Cuiabá entra em campo hoje sem qualquer pressão. Tranquilo para fazer seu jogo fechado, jogando exclusivamente no erro do Flamengo. Então... E erros que tem que ser repetidos, né? Então, diante desse cenário, não é um absurdo. Né? O mais provável ainda é uma vitória do Flamengo. Sim. Com recuperação. E o Flamengo, eu falei sobre isso outro dia no Sport Center da noite. O Flamengo precisa vencer. Vencer. Jogar bem, jogar mal, isso aí vai depender da evolução da equipe, é para outro momento. Porque o Flamengo precisa vencer para recuperar o mínimo de paz possível para o Dorival tentar trabalhar. Você vê quanto... É uma coisa... Mas assim, o Paulo Sousa, ele vencia e não tinha paz. O Dorival, você acha que ele Porque agora é uma transição. Ele ganha um pouquinho de respiro? Porque agora é uma transição. O Paulo Sousa não era cobrado só por vitória. O Paulo Sousa já era cobrado, como estava há mais tempo, por um desempenho melhor.
Por isso que apenas as Hoje vitórias... 1-0 pro Flamengo é o necessário. É um mínimo necessário. É um mínimo necessário. Obviamente, se ganhar jogando bem, cantando, empolgando a torcida, 2 gols do Gabigol, Arrascaeta, distribuindo assistência, tudo isso ajuda, lógico. Mas ganhar por 0,5-0 para você somar 3 pontos, sair um pouquinho desse buraco ali da luta contra... É absurda a luta contra o rebaixamento. Não dá para falar um negócio desse time do Flamengo, sabe? Mas a posição na tabela indica um negócio desse. Então, assim, já pensou essa rodada vira com o Flamengo na zona de rebaixamento? Que coisa... Pega o pensamento revés. Tá. Né? O Flamengo tem que ganhar hoje, tanto faz como vai jogar. Se perde, entra na zona de rebaixamento. Imagina os dias seguintes para o Dorival trabalhar. O que ele vai ter que responder em coletiva de imprensa? Como vai ser o comportamento da torcida em rede social? Porta do CT. Então, assim, tem que ganhar. Tem que ganhar de 0,5-0 para ter esse mínimo de tranquilidade para os próximos dias. Mini meta. Vadão, Oswaldo de Oliveira, saudoso Oswaldo de Oliveira, Sim. falava muito sobre isso. Oswaldo Alvarez. Falei Oswaldo de Oliveira, né? Tá vendo? A gente tá com a tela. Tá vendo, né? E o Oswaldo Alvarez foi técnico do São Paulo também. Sim. Né? Então, estamos juntos aí na confusão. Mas o saudoso Oswaldo Alvarez, Vadão, ele falava muito em mini-metas. Você definir pequenas metas dentro do campeonato. As mini-metas do Flamengo hoje são de jogo a jogo. Ganhar para iniciar a recuperação e ter paz. Então, assim, ganha hoje... Porque a gente falava muito aqui no Sport Center, Hoffman, sobre isso, assim. Que o Flamengo, a questão não é mais ganhar. O Flamengo agora é show, é variação, quer ver o time correndo, fazendo 3-4-0. Essa ordem inverter um pouquinho, Eugênio. Eu acho que o torcedor e até o time falou assim, olha, a situação tá um pouco complicada. Vamos ganhar e tá legal ou ainda não? Eu acho que, assim, essa interpretação do Hoffman... O contexto... Eu entendo que o mínimo é você ganhar, que seja de 1-0. Ela é uma interpretação que cabe ao Dorival. Sim. Tá? Imediatista. Ao Dorival. Se vencer de 1-0, jogando mal, sofrendo em algum momento, vai ter vaia do mesmo jeito. Porque o foco da torcida hoje, que em parte era para o Paulo Souza, também está no grupo de jogadores e também está na diretoria do Flamengo. Então, imagino que uma vitória sofrida, suada, com dificuldade, vai fazer com que a torcida continue reclamando dos jogadores e da diretoria. Entendi. Entendeu? Ganhou 1-0, ok, 1-0, pelo menos não entrou na zona de rebaixamento, respira uma semana. Dorival, tudo bem, não é com você não, tá, Dorival? Jogadores, Eu quero vocês podem raça, mais. né? Começa a cantar. Eu acho que o foco é esse, sabe? Continua a cobrança na diretoria, porque o Dorival chega ali, eu acho que a torcida entende o papel dele, mas também entende que não é o nome sonhado para dirigir o Flamengo. Sim. É o cara que vai ali para tentar dar uma ajeitada na coisa, mas não imagina que com ele o Flamengo vai jogar o futebol dos sonhos, o Flamengo vai ser um time que relembre essa expectativa que você falou de um time que dê espetáculo. O Flamengo está muito longe hoje, qualquer que seja o técnico, de conseguir fazer espetáculo. É um time desarrumado, desajustado, sem harmonia em campo, diz o Mano Menezes, sem energia em campo. Né? Tá? Ele está muito enfraquecido enquanto coletivo, enquanto futebol. Então, não dá para cobrar uma grande atuação. É isso. É um resultado para, aos poucos, estabelecer um pouco de confiança interna para ali na frente tentar jogar um pouquinho melhor e começar a agradar a torcida. Mas vai ter pressão, a não ser que haja uma grande surpresa, o Flamengo faça uma atuação brilhante hoje, goleia o Cuiabá, aí sim, aí dá uma respiradinha. Mas eu acho difícil isso acontecer. Então, a que ponto chegamos, né, em relação a esse time do Flamengo? Né? Uma grande atuação do Flamengo no Maracanã contra o Cuiabá é algo que nos surpreenderia hoje. Porque não é o esperado do que a gente tem visto. Pelo que está acontecendo. Pelo que a gente tem visto do time em campo. Exato, com a amostra do que a gente viu. A gente volta a falar sobre o